Turma do Cruzeiro TV. Esfriou, mas o Globo Esporte tá quente. Chega mais que já a gente fala do caso do Dudu Henrique Fernandes aqui no estúdio. E o jogo da volta é dia 21 de maio, Henrique Fernandes. Deixa eu ver, peraí. Essa aqui é boa também. Essa camisa é elástica, Henrique Fernandes. Tô bom. Inclusive o Maringá fez essa publicação super bem humorada. Eles colocaram assim, ó: queria agradecer a nossa fornecedora de material esportivo, porque mesmo com esse puxão, a camisa não rasgou. E não, galera, o juiz não marcou pênalti. Vou falar do Cruzeiro. Eu quero te ouvir, Henrique, mas vamos colocar o Rodrigo Rocha na conversa, na Toca da Raposa, porque o assunto da semana é a situação do Dudu. Sai ou não sai? Pintaram pretendentes, Rodrigo? Chega mais pra conversa. Boa tarde pra você. Boa tarde, amigo. Boa tarde também para você que acompanha o Globo Esporte. Pintaram sim e caminha mesmo para a saída do Dudu. O Cruzeiro espera definir até o final dessa semana a situação do jogador e hoje pode ser um dia bem importante. Pela primeira vez, a diretoria do Cruzeiro vai se reunir com o staff do atleta. A multa rescisória do Dudu é de 60 milhões de reais, o contrato até final de 2027. E a conversa é justamente para tentar um acordo para facilitar essa saída. Dudu segue fora dos relacionados, afastado, não participa da partida contra o Vila Nova. E tem alguns interessados sim aparecendo. O Galo seria um deles, mas o Atlético prefere não comentar possíveis interesses de jogadores rivais. E o Grêmio, clube que o Dudu já defendeu. Inclusive a gente preparou uma reportagem que conta outros transtornos enfrentados pelo Dudu em transferências. Tem uma expressão boa sobre isso, hein? BO. Duas letrinhas que significam boletim de ocorrência. É caso de polícia. Mas no popular, BO pode ser uma treta, um problema, uma dificuldade para resolver. Dudu vai embora ou vai ficar? E no Cruzeiro tá rolando um baita BO. Um motivo interno que todos os intervenientes estavam a par da situação. Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro em 23 de dezembro de 2024. Atrás de Gabigol, o principal reforço para o ambicioso ano. Não é porque é o Dudu que vai chegar aqui, vai pôr a camisa 7 e vai jogar. Vai ter que mostrar o porquê que é o Dudu e o porquê que você tem que estar jogando. Foram 13 jogos e 2 gols marcados até... Jogadores à disposição no banco de reservas com destaque para as presenças de Dudu e o Gabigol. Dudu ficou 3 jogos como reserva. Vem pro Cruzeiro, ele não aguenta 3 joguinhos no banco? Que ele já vai querer explodir uma bomba? Depois da partida contra o Palestino, Dudu falou que não entendia porque tinha virado reserva. E nos bastidores, teria dito que só se importa com o salário. Isso fez ele ser afastado do elenco, treinar separado e possivelmente ser negociado. Essa não seria a primeira vez que ele sairia de um clube no meio de um BO. Ele sai do Palmeiras justamente porque ele não queria ficar no banco, queria jogar mais, estava insatisfeito com o Abel não dar jogo para ele. Cara, eu acho que eu não joguei lá por opção do treinador, né? Igual aqui, se eu não chegar, se eu não treinar, se eu não me dedicar, tem outros 26 jogadores que estão querendo jogar também. A saída foi só no final do ano, mas 6 meses antes havia acertado com o Cruzeiro. Ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, e eu espero que o atleta também deu de acordo. Voltou atrás. E acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Dudu ainda fez uma publicação pedindo para presidente do Palmeiras esquecer ele. A chegada ao Palmeiras também não foi fácil. Dudu era jogador do Grêmio, emprestado pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O São Paulo tentava a contratação e ele estava acertando com o Corinthians. Dudu é o novo reforço do Palmeiras. A gente estava dizendo que ele ia pro Corinthians, o São Paulo entrou na briga, mas quem ganhou aí foi o Palmeiras. Mais um boletim nas ocorrências do Dudu. Desencontros entre atitudes e declarações. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, sempre a camisa, o escudo do Cruzeiro é maior do que todos esses jogadores. Então a gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso.
Eita, e essa treta do Dudu, Henrique? Pra responder a pergunta? Fica? Aqui, eu acho que, ó, circular o vai. Porque eu acho que o caminho é esse, a caminho é saída. E conturbada de novo, hein? A questão é resolver de uma forma que o Cruzeiro não tem um prejuízo financeiro tão grande. O Dudu é caro, ele sabe disso, né? Acho que não foi bom o que ele fez. Ele expôs o treinador, questionou o treinador publicamente e não foi respeitoso com os companheiros. E eu acho que ele tá barrado hoje é uma decisão pragmática do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não pode deixar ele fazer 7 jogos na Série A, porque ele não pode ir pra outro clube da Série A. Tem isso. Não faz todo sentido, deixa de fora até alguém conseguir a contratação do Dudu. Bem pontuado. Agora, o Gabigol também teve que sentar no banco, mas tá lidando melhor, né? Totalmente diferente. Tá aceitando mais o banco, não sei até quando, que o Gabigol também espera jogar, evidentemente. Mas quando teve a chance, foi bem lá no Chile, contra o Palestino. Não entrou contra o Vasco, porque o jogo era mais pra defender do que pra botar um atacante a mais. A opção foi pelo Bolaço, que é mais alto, mais forte. Mas se ele tiver paciência, como ele jogou bem no Chile, eu acho que o Leonardo Jardim tá atento a isso, já o elogiou. Acho que o Gabi tá ganhando ponto com essa situação toda por estar conseguindo contornar de uma forma muito mais tranquila, Maurício. E amanhã, será que tem Gabigol? Será que tem Dudu? Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, 9h30 da noite. Anota aí, ó, com transmissão do Sport TV. O que você espera pra esse jogo, Henrique? Espero dificuldade. O Vila é o atual campeão goiano, um time de Série B do Campeonato Brasileiro, então um time que brigou até por acessos, mas se o Cruzeiro vencer, já abre um bom caminho pra decidir em Goiânia. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, vamos... Porque o Cruzeiro na Copa do Brasil, Gão, o que será que tem pela frente? Questões aí? Em casa, na Série A, o Cruzeiro tá invicto. 3 jogos e 3 vitórias. É o melhor mandante. Agora é repetir o que tá dando certo no torneio nacional para começar bem a Copa do Brasil. Nós queremos ser protagonistas, queremos qualificar a equipa. Cruzeiro e Vila Nova de Goiás não se enfrentaram muito na história. Esse vai ser só o 11º confronto. E o time celeste tem vantagem. São 5 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Para este jogo, o time goiano chega embalado. É o campeão estadual e está a 4 partidas sem perder. Tem jogadores experientes, como o volante Ralf, ex-Corinthians, e o zagueiro Thiago, ex-Atlético. Pelo lado celeste, o técnico Leonardo Jardim ainda vive a dúvida de quem entra em campo. A sequência de jogos e as viagens longas por causa da Copa Sul-Americana podem interferir no time titular. O meia Matheus Pereira pode ser preservado por causa de um incômodo muscular. Lucas Silva e Fagner saíram da partida contra o Vasco reclamando de dores nas pernas, mas foram só cãibras e não preocupa. Quem pode voltar é o lateral direito William, que se recupera de um problema na coxa direita. O chefe tá de olho em quem pode jogar amanhã e já mandou um recado para todo o elenco. Todos os jogadores que estão no plantel do Cruzeiro têm a obrigação de competir e de jogar ao mais alto nível. Por isso, eu quando troco, eu fui para ganhar o jogo, porque eu acredito que o elenco tem que ter essa qualidade. Porque ninguém está no Cruzeiro, acho eu, por favor. Eu chamo São Paulo. Eu estava olhando aqui agora, presta atenção. O Vila Nova, ele é, entre Maringá e Vila Nova, o Vila Nova é um adversário mais difícil. Vila Nova é o 3º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e tem que se concentrar muito na rodada e na divisão deles, em que eles estão lá. Se eles não têm pretensão, de repente, ao acesso, acho que todos os times ali têm a pretensão ao acesso, pelo menos ganhar uma grana na Copa do Brasil. Por isso torna esse confronto tão difícil. Amanhã tem o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro tem algumas dificuldades, principalmente em recuperação de jogadores, como foi citado, é a situação do Matheus Pereira. Mas aí eu acredito que só volta a campo na próxima terça-feira. O Cruzeiro já volta no domingo. E o próximo confronto do Vila Nova fica sendo o Atlético, o Remo enfrenta o Atlético Paranaense e o Cruzeiro só no dia 22. Já o Cruzeiro, essa sequência aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda assim, o Vila Nova é um adversário difícil sim, não vamos subestimar. Vamos voltar com o resultado positivo de Goiás. Essa é a nossa expectativa para que a gente possa resolver aqui no Mineirão. E para você, de todo o estado de Minas Gerais que está acompanhando o Alterosa Esporte, nós vamos reforçar uma informação sobre o Dudu. Deve haver uma reunião hoje à tarde para definir o destino do jogador. Fato é que ele já não está treinando, aí a gente está acompanhando de novo, né? Aquela abordagem de um torcedor ao Pedrinho que diz que
Não, o relógio do Pedrinho estava muito apertado, Sinalizou, né, que poderia sair. O relógio estava muito apertado, aí ele estava fazendo assim, ó. O Marlon falou que a turma lá tá querendo ir pro Grêmio. Agora o Fael me despertou um negócio, que o Marlon falou sobre isso e agora aparece essa proposta pro Dudu. O Marlon tinha falado, tem mais ex-jogador do Grêmio que quer voltar pra lá. Então vocês estão E o Atlético também estaria no páreo, gente? Pode falar sobre essa situação aí. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, é porque às vezes a gente fica de fora assim, né? E aqui eu tô falando não é informação, é só mesmo juntando determinadas peças. O Marlon dá essa entrevista no Grêmio, aparece o interesse do Grêmio no Dudu, entendeu? Então, à medida que for saindo, a gente vai vendo, de repente, quem pode ser, de repente, o grupinho, que a gente fica desconfiado com algumas situações que acontecem. Mandei sexta-feira à noite pro Gão, que tem gente no Atlético querendo o Dudu, não foi? Foi. Sexta-noite. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo da Copa do Brasil nesta quinta diante do Vila Nova. Tem Cruzeiro em campo hoje no Brasileiro Feminino, tem Cruzeiro em campo hoje no Brasileiro Sub-20. Quarta-feira com o Cruzeiro em campo, hein? Teremos Campeonato Brasileiro Feminino A1, Cruzeiro e Flamengo, jogo 7 horas da noite, Castor Cifuentes em Nova Lima. Tá rolando venda de ingresso lá no ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro tá de olho na liderança. Isso porque, se o Cruzeiro conseguir pontuar e a Ferroviária não pontuar, a Ferroviária joga fora de casa, mas aí é amanhã contra o Fluminense. Então, dependendo do resultado hoje, o Cruzeiro dorme na liderança nesse jogo diante da equipe do Flamengo. 7 horas da noite, então, Castor Cifuentes em Nova Lima. Terá transmissão do Sport TV. Bora acompanhar o time feminino do Cruzeiro. A Ferroviária lidera com 19 pontos, levando vantagem no saldo de gols. Tem um gol a mais de saldo que o Cruzeiro. Ferroviária marcou 17 gols, sofreu 5. Cruzeiro tem 19 pontos, marcou 18 gols e sofreu 7. E por isso a Ferroviária está na liderança. Quem sabe, hein? O time do Cruzeiro aí assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tem Cruzeiro em campo também no Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo na Toca 1 com transmissão do canal do Cruzeiro no YouTube. TV Cruzeiro, hein? Então é mais um compromisso do time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Deixa eu só pegar a tabela, porque o Cruzeiro está na vice-liderança com os mesmos 14 pontos do Palmeiras. Aí o Palmeiras está na liderança por causa de vantagem no saldo de gols. 7 jogos para cada um, 4 vitórias para cada um, 2 empates e 1 derrota. Palmeiras marcou 15 gols, sofreu 8, saldo de 7. Cruzeiro marcou 16 gols, sofreu 10, saldo de 6. O Cruzeiro que, na última rodada, venceu a equipe do Santos por 3-2 lá em Santos. O Palmeiras hoje joga com o Grêmio fora de casa. O Grêmio está na 15ª colocação e o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está em terceiro, hein? Com 13 pontos. É jogo difícil para o Cruzeiro. Um bom duelo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, 3 da tarde, transmissão na TV Cruzeiro. No profissional, o Cruzeiro em campo. Nesta quinta-feira, aí é Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, a terceira fase, começou daquele jeito, hein? Tivemos Internacional 1, Maracanã 0, jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Retrô e Fortaleza 1-1 no Recife. Maringá e Atlético Mineiro 2-2 em Maringá. Fluminense 1, Aparecidense 0, o jogo no Maracanã. E São Paulo 2, Náutico 1, esse jogo no Morumbi. Hoje teremos Botafogo e Capital, no Rio de Janeiro. Ceará e Palmeiras, no Ceará. Novo Horizontino e Corinthians, no interior de São Paulo. CSA e Grêmio, em Maceió. Paysandu e Bahia. Amanhã, o Cruzeiro em campo às 9h30 da noite, fechando aí esta
fase de ida, ou fechando os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A preparação do Cruzeiro será encerrada na tarde de hoje. Vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro informou mais de 17 mil ingressos vendidos. A venda está rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá, nesta quinta-feira, feriadão, 9h30 da noite, no Mineirão. É duelo de Copa do Brasil, o maior campeão da competição em campo. Leonardo Jardim define o time à tarde. Sobre Dudu, a expectativa é de que nesta quarta-feira tenha aí a primeira reunião do staff do jogador com a diretoria para se chegar em um denominador comum quanto à saída do atleta, que foi liberado dos treinos até que tudo se resolva. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!